Elias, o homem de Deus, que fez a obra do Senhor, depois foi levado um rodamuinho, cavalo de fogo, amém? Ao céu. Quem entendeu? Amém. Amém? E quem viu ele subir foi Eliseu, o seu sucessor. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia nos diz dessa maneira: Deus sempre deixou um sucessor. Amém? Até no fim viria Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele foi, através de Jesus Cristo, que foi esse sucessor, aí Deus enviou o seu Espírito, para que o Espírito Santo de Deus chegasse até nós. Você vai ver que bem antes vai ter que ter alguém na brecha. Por exemplo, hoje você é esse alguém que está na brecha, pela sua família. Amém. Amém? Sua família está sendo alcançada, abençoada por causa de você que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Você é um representante da sua família. Amém. E através de você, Deus abençoa seus familiares. Amém. Quem está entendendo? Amém. Então vamos lá. Ele segundo o rei Jesus, diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num rodemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Depois podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Amém? E este acontecimento que ia ter com Elias, todos os profetas dos outros lugares também sabiam que ele ia ser arrebatado. Quem está entendendo? Agora, nos nossos dias, onde a palavra de Deus é pregada em todas as igrejas. Quem está entendendo? Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então nós vamos meditar um pouquinho sobre essas coisas, que Deus vai nos abençoar, que diz assim. Versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, ele é a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Amém? Estavam sempre juntos, em nome do Senhor Jesus. Mas assim a palavra do Senhor no 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei. carai. Amém? Betel é um lugar onde Abraão levantou o seu primeiro altar quando foi abençoado por Deus. Amém? Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E toda vez que eles passavam por ali, a gente levantava um altar ali para agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Então, na verdade, Betel já era a casa de Deus, mas para Abraão, Isaac, quem está entendendo? Quer ver? Gênesis, vamos para Gênesis, por uma volta aí, segura aí, tá bom? Gênesis 13, 4. Os irmãos acharam? Amém. Então diz assim o 13, 1. Subiu, pois, Abraão, melhor dizendo, do Egito, para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Deixa eu ver se é 13, 4. Isto. E fez as suas jornadas do sul até Betel, está vendo? Betel, cidade de Betel. Até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda. Então era um lugar onde Abraão morava, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Amém? Então aquele lugar ficou um lugar muito requisitado por Deus. Ficou a casa de Deus. Amém? Para Abraão ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver depois, lá para trás, depois que Abraão sai, morre, aquele lugar ali fica pervertido. Aquele lugar ali eles começaram a fazer idolatria lá dentro. Quem está entendendo? Começaram a fazer idolatria, adorar outro Deus, nesse mesmo lugar onde Abraão
invocar o Senhor. Mas lá tinha os profetas. Quer dizer, os profetas de Baal estavam naquele lugar. Aonde que, certa feita, Deus precisou ver um profeta de fora para levar lá e falar que aquilo que eles faziam, aquele holocausto, e que a palavra de Deus ia se cumprir. Porque eles estavam fazendo coisas erradas lá dentro daquele lugar. Quem entendeu? Amém? E aquele profeta foi, e a palavra de Deus ia acontecer mais para frente. Mas se deu naquele mesmo dia. Quem entendeu? Amém? E porque estava profanando a casa de Deus. Lá tinha sacerdote, que Deus não deu. Deus não pôs sacerdote, foi eles que colocaram. Já profanaram. Quem está entendendo antigamente? Então por isso Deus faz isso. Quer que eu diga uma coisa? Você é escolhido por Deus ou não é escolhido? Quem está entendendo? Amém? Se você é escolhido por Deus, Deus te enche do seu espírito para você falar na sua palavra. De onde está entendendo? Não é para fazer coisas erradas, igual fizeram lá em Betel. E Deus já não era mais com aquela casa. Quem está entendendo, diga amém? Mas lá continuavam louvando a Deus. Lá continuavam, lá tinha sacerdote, lá tinha profeta de Baal. O profeta desse lugar era Betel. Quem está entendendo? Então vamos ver esses profetas de Betel, esses profetas de outros lugares, que Deus não estava mais naqueles lugares. Amém? Então assim, voltando para lá. É o 5 agora, né? 4. Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Jericó é uma cidade fortalecida, cheia de fortaleza, cercada de muros. E o muro lá era bem grosso, de altura, quase 4, 5 metros. Não tinha jeito de você entrar ali dentro. Quem está entendendo? E o povo de Israel precisava passar por ali. E você vai ver que Deus mandou eles atacarem, entrarem, derrubar aquele muro. Na verdade, não foi nem eles que derrubaram, foi Deus que derrubou. Quem está entendendo? O que eles tinham que fazer era só a função deles. Qual é a função deles? Quando o muro caísse, cada um estivesse na frente, não podia ficar com dó. Se caísse junto com criança, matasse a criança. Se caísse junto com os velhos, matava os velhos. Porque Deus mandou acabar com tudo. Não deixar cachorro, não deixar nada ali. Quem está entendendo? E Deus derrubou o muro, eles atacaram, só que lá tinha uma prostituta. Quem está entendendo? Mas tinha uma prostituta que tinha amor no seu coração, que o povo judeu não tinha. Quem está entendendo? Ela se condoeu do pai dela e dos irmãos dela. Então fez uma aliança com os espias de Israel, amém? Quando fosse atacar, não atacasse a casa dela. E eles fizeram essa promessa, e quando eles foram atacar lá, o sinal para eles não atacar aquela casa era um fio vermelho na janela, né? Vermelho carmesim. Quem está entendendo? E eles não atacaram aquela casa. Então aquela prostituta passou a ser uma grande bênção para o povo de Israel. Quem está entendendo? Então vocês vão ver que as coisas são assim. Mas tudo isso são feitos por Deus. Não acontece à toa. Quem está entendendo? Então vamos continuar lendo, diz assim no versículo, acho que é o 5 agora, né? Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor, hoje tomarás o Senhor por cima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Elias disse: ficai aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Todos os lugares que Elias estava sendo enviado, porque Deus tinha passado por ali. Deus tinha feito grandes coisas naqueles lugares. Quem está entendendo? Então vamos continuar lendo, diz assim. Versículo 5, né? 6. Então Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas eles disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Que não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam em fronte e eles ambos pararam juntos do Jordão. Então eles foram até o Jordão,
Chegando no Jordão, eles não foram mais junto com Elias e nem junto com Eliseu. Quem entendeu? Amém. Eles ficaram para trás. Deixa eu contar para os irmãos. No dia da Pentecostes, tinha umas 500 almas lá para receber o batismo com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Desses 500 almas que tinha lá, só ficou 120. E os outros voltaram para trás. Quem está entendendo? E ao voltar para trás não foram testemunha do Senhor Jesus. Não receberam o Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém? Então você vai ver que as coisas de Deus têm que ter testemunha. Traduzindo, depois que você é testemunha, você vira um testemunho. Um testemunho vivo. Quem está entendendo? A igreja é um testemunho vivo de Jesus. Amém? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, no versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e aferiu as águas, os quais se dividiram para as duas bandas, passaram ambos em Seco. Isto aconteceu com Moisés. Quem está entendendo? Moisés tocou na água com aquela vara que Deus deu para ele, naquela vara ele podia fazer, porque haveria muito poder. Ele tocou nas águas e as águas se abriram. Quem entendeu? Depois tinha um rapaz lá junto com ele, chamado Josué, que não largava dele, estava sempre junto. Quem está entendendo? Ia ser o sucessor de Elias. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Então você vai ver que as coisas de Deus é assim. Se não viu, se não tem o Espírito Santo, não pode ser testemunha de Jesus. Quem está entendendo? Quando você recebe o Espírito Santo, é para falar de Jesus, nós não falamos outra coisa. Mas eu estou falando do reino de Deus. Agora tem as igrejas, tem as denominações, cada um com a sua. E eles não estão errados. Quem está entendendo? Cada um seguindo o seu Deus. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Mas a igreja do Senhor é assim. Sempre com testemunha, testemunha e com testemunha. Quem entendeu? Então, a ponto de Jesus dizer, quando Jesus veio, Jesus disse, se eu testifico de mim mesmo, não é nada. Por quê? Porque eu não conhecia a lei. Mas, se o meu Pai testifica de mim, então eu sou alguma coisa. Porque é dois. Quem está entendendo? Amém? Então tem prova, né? Que é ele e o Pai. E o Pai é o Espírito Santo, que testificava de Jesus, porque os judeus precisavam ter testemunha, senão eles não aceitavam. Quem entendeu, diga amém? Porque eles conheciam lá o livro de Moisés. Então vamos continuar lendo. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, nos ajudam. O outro já lemos? Sim, 9. Não. Sucedeu, pois, que havendo no ano passado, disse Elias, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará, amém? Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do Outro. ele subiu ao céu no roda-mu. Amém? Quando Jesus subiu ao céu, ele subiu, lá estavam as testemunhas, os discípulos estavam ali. Amém? E lá tinha muita gente. E viu ele subir. Aí no céu, e apareceu 2 anjos do lado quando Jesus estava subindo. E aqueles 2 anjos, filhos de Jerusalém, não filhos de. Acho que é filho de Jerusalém, uma coisa assim. Por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que está subindo, um dia haverá de vir. Amém? Para cumprir a palavra de Deus, que ele vai vir lá no Monte das Oliveiras. Amém? Mas a igreja não vai estar aqui, mas ele vai voltar para o povo judeu. Então, quando aqueles anos disse para aqueles judeus que era dali local,
não era para nós, filhos de Jerusalém, porque está olhando esse mesmo Jesus, está subindo, ele irá descer. Quem está entendendo? E no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. Quem está entendendo? Então tá bom, então vamos continuar meditando. Então vocês estão vendo que testemunha e testemunho. Amém? Hoje nós temos como testemunho o Espírito Santo. Que mais? Mais que o Espírito Santo. O Xurucano, mais que o Espírito Santo é a palavra de Deus. Quem entendeu? É a palavra escrita que ninguém pode mexer. São testamentos, são mandamentos, são escritura. E a escritura só o dono pode mexer. Quem está entendendo? E desde então não se mexe mais. Não se aumenta mais página e nem se diminui. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Deus nos chamou como testemunha para testificar. Por exemplo, Jesus, quando veio, os discípulos vieram ser testemunha de Jesus Cristo. Depois do Pentecoste, que Deus derramou o seu Espírito, hoje nós somos testemunha. Testemunha de Jesus, mas pela palavra de Deus. Mudou? Não. Tudo aquilo que Jesus fez e fazia, nós estamos passando para o mundo, porque Ele veio como nosso Salvador, Ele veio para nos redimir da mão do diabo. Quem está entendendo? Então hoje estamos aqui, e tudo que é valor, tudo que é santo, tudo que é divino, pertence a Jesus. Quem entendeu? Amém? Então, vamos continuar lendo, que diz assim agora no versículo 12. O que vem de Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E pegando nos seus vestidos, os rasgou em duas partes, que era o costume dos judeus fazerem isso, amém? Quando eles estavam, alguma coisa acontecia, grande assim, eles rasgavam o vestido. Até hoje eles fazem isso, amém? Fala vestido, mas é veste, né? Rasga a capa. Também levantou a capa de Elias, que lhe caía, e voltou-se e parou à borda do Jordão, amém? E tomou a capa de Elias, que lhe caía, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas, uma e outra banda. E Eliseu passou. Amém? Então ali foi confirmado que o Espírito de Moisés, quando abriu aquelas águas, estava com ele. O Espírito de Eliseu, o Espírito de Josué, quando foi atravessar o Jordão também, e era tempo de chuva e não dava para eles passar, e a Bíblia nos diz que quando eles foram passar, as águas fizeram como o muro, espalhou por todo lado assim, mas eles passaram assim. Quem está entendendo? Estou falando do mesmo Espírito que os homens de Deus tiveram e que tem hoje, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para testificar do único Deus, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Paramos aonde, por favor? 15. O 15. Vem depois os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele, e ele já fizeram coisa errada. Que profeta que eram aqueles homens, lá de onde que nós temos aqui? Betel. Não, esse é o último aqui. Jericó. Jericó. Sendo que Deus disse para os profetas que eles não podiam se curvar. Mas aqui os profetas se curvaram diante de Eliseu. Quem está entendendo, diga amém? Nós não estamos vendo aqui, ó, mas não tem nada de Deus. Eles não tinham nada de Deus, não sabiam nada de Deus. Deus já estava longe de Deus, eles estavam longe do Senhor. Porque se eles conhecessem a palavra de Deus, eles não iam fazer isso com Eliseu, se dobrando perante Eliseu. Quem está entendendo? Era por Deus, você não podia fazer isso. Nem para homem, nem para ídolo, nem para Deus nenhum. Os irmãos estão entendendo ou não? Amém?
Irmãos, aqui é cada coisa linda que fica oculta, que não é jogada para o mundo. E hoje aqui nós jogamos bem aberto assim. Quem entendeu? Estamos continuamente no versículo 16. Disseram este com os seus servos, a 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envie. Amém? Por que não vos enviei? Porque Eliseu viu ele sendo tomado e subido ao céu. Quem está entendendo? Ele foi testemunha ocular, né? Daqueles acontecimentos. E os outros não estavam ali. Por isso estavam em dúvida, queriam procurar o corpo de Elias. Quem está entendendo? Amém? Tudo isso porque não estavam juntos. E Deus disse em sua palavra, não dois juntos, se não tiver entre eles acordo. Quem está entendendo? Assim são as coisas espirituais. Ou você se agarra com a palavra, ou você se separa. Os irmãos entenderam? Vamos continuar então, versículo 17. Mas eles apertaram com ele, até se enfaste, a pessoa perturbaram muito, né? Aí eu acho que eles vão para vocês não ficarem perturbando muito, vocês vão então, né? Vamos lá, versículo. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. Ele disse-lhes, enviaram 50 homens que buscaram 3 dias, olha que 3 dias, hein? Estavam querendo achar o corpo do, né? Traduzindo aí para você, duvidaram. Quem está entendendo? Duvidaram do homem de Deus, que agora ia começar o ministério, que antes estava com Elias. Amém? E o mesmo Espírito que estava em Elias, agora ia passar para Eliseu. E com porção dobrada ainda. Está entendendo? Então, lá, versículo 18. Então, voltaram ele, tendo ele ficado em Jericó. Ele disse-lhes, eu não vos disse que não fosses? E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade. Como o meu Senhor vê, porém as águas são más. Vocês prestaram atenção, irmãos? O lugar maravilha que era? Quem está entendendo? Betel, era para ser um lugar muito lindo e maravilhoso, porque ali Abraão fazia o altar para Deus. E no entanto já estava sendo, vamos dizer, derrotado, como fala? Deus não habitava mais ali. Quem está entendendo? Era tanto assim que lá já tinha problema. De que maneira tinha problema? Isso que nós estamos vendo aqui. Versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação nessa cidade, como é o Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é isso. Está vendo? Lá não tinha nada de bom. E ele disse, trazendo aqui uma salva nova e pondo nela sal, em outro céu. Então ele foi lá, jogou sal e as coisas ficou curadas. As águas sararam. Quem está entendendo, diga amém? Amém? E você está por ver que nos nossos dias, esse mar morto é só sal. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia diz, é lá em Ezequiel, que vai sair a água do altar. E essa água do altar, quando passar, você já sará as outras. Quem está entendendo? Essa água do altar saiu lá de Jerusalém. Amém? Entrou no mar morto, está sarando tudo. Aqui onde é salgado, agora salgado é doce, tem água doce, tem peixe, tem isso, tem aquilo. Quem está entendendo? É um lugar abençoado por Deus. Então agora eu queria meditar com os irmãos. Agora nós vamos ficar só na meditação. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é bom, né? Amém. Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Bastante conhecido dos irmãos, mas Deus tem nos dado constantemente aqui essa passagem, para que o povo perceba aí fora que a palavra de Deus é a verdade
e que, como testemunho da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Então, 43:10 diz assim. 43:7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei. Para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Então, quando veio os discípulos, foi Deus quem fez. Quando veio Jesus, foi Deus quem fez. Quando veio a igreja, foi Deus quem fez. Quem entendeu? Amém? Não foi por acaso. Versículo 9. 8. Trazei o povo cego que tem os olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Que dentre eles para anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Então, quando veio Jesus, estava anunciando as coisas antigas. Diz assim: apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Então agora vai aparecer Jesus Cristo com as boas novas, com seus discípulos. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: e o meu servo a quem escolhi, para que saibais de mim reais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Amém? Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. Amém? Então vocês estão vendo aqui Jesus escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Vós sois a minha testemunha. Mas agora, meu cara, eles morreram, mas eu testemunho aqui. Quer entender? A palavra de Deus é o testemunho. Você vai ver que quando Moisés sobe no monte e Deus manda ele lavrar 2 pedras, que Deus ia escrever a lei naquelas pedras. Quem está entendendo? Amém? Por que pedra? Porque pedra, de pedra viria outra pedra, e aquela pedra era Cristo. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus não mexe com pó de terra. Amém? Você vai ver Davi, quando foi guerrear com o gigante, ele não pegou terra, ele entrou lá na água corrente, amém? E tirou 5 pedrinhos, ou 5 pedras, de dentro do rio. Quem está entendendo? Isso quer dizer espiritualmente, não faz parte de fora, está dentro da água. E tudo que é água é de Deus. Quem está entendendo? Amém? Então vocês estão vendo que a palavra de Deus é muito linda. Estão vendo Deus testificando, e depois Deus vai pegar alguém para testemunho daquilo que ele testificou. E hoje nós temos o Espírito Santo testificando, nos ensinando a verdade. Quem está entendendo? Então agora eu vou meditar com os irmãos sobre alguma coisa, sobre o testemunho. Amém? Então nós temos a palavra de Deus, que Deus nos deu, e agora eu e você somos essa testemunha. Quem está entendendo? Abra a sua Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus. Acho que eu já falei, 31:18, em Êxodo 31:18. Dou graças a Deus por essa igrejinha. Estou jogando profético para ninguém, estamos? Não, né? Amém? Estão somente meditando na palavra de Deus, que Jesus nos julgar ter nela a ver a vida, e chamar elas que de mim testifica. Amém? É o principal. 31:18. Os irmãos acharam? Diz assim: diz Júlio. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escrito pelo dedo de Deus. Amém? Então você vai ver que aquelas pedras eram o testemunho. Se tivesse sem escrever nada, quando Moisés ia falar que Deus escreveu. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia é aqui, Deus escreveu. Quem está entendendo? A Bíblia é a palavra. Por atrás dessas letras tem um autor, tem um dom. E alguém que disse: haja luz e houve luz. Quem está entendendo? Fez o mundo e todas as coisas que no mundo há.
É glorioso, não é? Amém, irmãos? Por isso você vai ver, você como testemunha, e o mundo não aceita. Quem entendeu? Então vocês estão vendo aqui que pedra, aquelas duas pedras, serviu de testemunho para o povo de Israel. Amém? Então vamos continuar meditando em nome do Senhor Jesus. Salmo 78, 5. Salmo 78, 5. São essas passagens de Salmo, tudo para o povo de Israel. E que já, a maioria delas se cumpriram. 78, 5. Os irmãos acharam? Amém. Verso 78, 1. Os irmãos prestar atenção, diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclina os vossos ouvidos, as palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, procurei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas Que fez. porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus Filhos. amém? Que era o povo judeu fazer isso. Foi estabelecido por Deus. Quem entende, diga amém? Amém. Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor para a nossa meditação. Salmo 119, 2. Então vocês estão vendo que hoje nós podemos meditar. Meditar aonde? Na palavra. Porque a palavra é o testemunho do nosso Deus. Quem entendeu? Amém. Amém? Salmo 119, 2. 2. Diz assim: o 1 diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O 2: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo O coração. amém? É o que nós estamos fazendo, contando, falando das coisas que aconteceram, das coisas que se passou e das coisas que há de vir. Jesus disse: vós sois as minhas Testemunhas. testemunhas, né? Deus é maravilhoso. O 99, Salmo, desse mesmo 119, o 99 diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus. Testemunhos. Amém? Então você vai ver que hoje, cada vez que você medita na palavra de Deus, você encontra, você aprende mais e se encontra com Deus. Amém? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar meditando. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Isaías 8,16, de tudo isso que nós estamos falando, que era em Salmos, você vai ver que agora em Isaías 8,16, Deus está mandando ligar o Velho Testamento com o Novo. Quem entendeu? Amém. Que diz assim, Isaías 8,16. Vamos ver se os irmãos prestam atenção naquilo que nós vamos ler no nosso livro que eu acabei de falar. Amém? Que diz assim: 8,16 que eu falei? Sim. Então vamos meditar, que diz assim, 8,14. Então ele vos será santuário, está falando de Jesus. Ele vos será, não tinha Jesus aí. Servirá de pedra de tropeço e de rocha de escama as duas casas de Israel, e de laço aos moradores de Jerusalém. Amém. Não existia a igreja, está contando só deles, né? Aí diz assim: e muitos dentre eles tropeçarão, cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Está falando dos discípulos. Aí diz assim: digo o testemunho, será a lei entre os meus. Discípulos. Amém? Então Deus está falando, vai ligar o Velho Testamento com o Novo, junto com Jesus, junto com a palavra de Deus. Quem entendeu, irmãos? Então quer dizer isso aí, diz assim: diga o testemunho e siga ele. Será a lei entre os meus discípulos, não é que vai acabar a lei. Quando Jesus veio perguntar para o Senhor: o Senhor veio abominar a lei? Ele falou: não, vim cumprir. Os irmãos entenderam, não? Então tudo que era do Velho Testamento não foi nada derrubado.
Então somente agora os que são de Deus conseguem seguir a lei. Quem entendeu? Amém. Versículo 17. Esperarei o Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele agora. Foi quando viesse Jesus. Aí Jesus aparece. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, que é Jesus e os discípulos, com sinais de maravilha em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte. O 20, a lei, presta atenção, a lei e ao testemunhos. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão. Por isso nós estamos aqui, meditando lá no Velho Testamento, juntamente com o Novo, fazendo uma ponte. Entendeu? Colocando um no outro, porque no Velho Testamento era Deus, e o Novo Testamento é o mesmo. Os irmãos estão entendendo? Só que o Novo Testamento é pela graça. Por que pela graça? Porque alguém vai morrer por você. Lá no Velho Testamento, ninguém morreu por ninguém. Quem entendeu? Diga bem? Então é mais ou menos, não é bem assim mesmo, não tem nada mais ou menos não, tá bom? Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Acho que até aquela passagem que eu falei para os irmãos, mas vamos deixar pela palavra de Deus. Os irmãos acharam? Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão em nossos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, Esfriará. 24. Mas aquele que perseverar até o fim será. Salvo. Aí ele fala assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá O fim. a gente não vê o porquê o inimigo da nossa alma escondeu a palavra de Deus. E porque o inimigo da nossa alma quer tirar a Bíblia. Quem está entendendo? Porque isso aqui é testemunho de Deus. Quem está entendendo? Mas ele não mexe. E nunca mexeu nem vai mexer. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Não vai mexer. Porque é Deus que está no comando. Eu lembro uma vez aqui, falaram que essa igrejinha fechada. E era dia de Santa Ceia, não podia vir para a igreja, que não sei o que, não sei o que lá, fecharam algum lugar por aí. Quem entendeu? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A ceia do Senhor é santa, ninguém mexe. Glória a Jesus. Quem está entendendo? E desde então nós continuamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, participando da Santa Ceia. Quem entendeu? Amém. Porque Jesus, Deus deu esse mandamento para nós. Um dia que a igreja for embora, aí vai tomar conta de tudo. Mas por enquanto, Jesus está no comando. Amém? Amém. Então vamos continuar meditando. Marcos 6, 11. Marcos 6, 11 diz assim: e quando algum vos não receberem, nem vos ouvirem, saiam dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos Pés. em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela. Cidade. Foi quando Jesus mandou pregar o evangelho para os filhos do reino. Então quem que era o testemunho ali? Eram os discípulos. Quem está entendendo? Eles eram os testemunhos. Jesus falou: vou mandar vocês lá. Se eles não quiserem te ouvir, bate em pé, tira o pó daquela cidade, porque eles vão. Deus vai deixar isso para trás. Quem está entendendo, diga amém? Amém. E hoje nós somos testemunhas de Jesus. Né? Amém. Vamos deixar de falar de Jesus. Amém? Se Deus nos chamou para ser testemunha dele. Quem entendeu? Então vamos continuar meditando um pouquinho. Em João 7, nós já vamos embora, hoje não vou passar não. Evangelho de João 7. Diz assim: 1,7. Este veio para
dar testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por. Está falando de João. Por que que ele tinha que vir? Porque ele era escolhido, era o eleito. Nós vemos atrás, foi Deus quem fez. Os irmãos estão entendendo ou não? As coisas de Deus da igreja é assim. Amém? É bem assim, irmãos. Vamos lá. Versículo João 7:19. 19 diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntasse quem és tu. E confessou e não negou, confessou, eu não sou. Perguntaram, pois, que és? És tu, Elias? Disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram depois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E apareceu João Batista lá no deserto. Quem está entendendo? Você vai ver que Jerusalém, cheio de sacerdote, cheio disso, cheio daquilo, e a palavra pulou aquele lugar, foi para o deserto, para procurar um homem da qual estava escrito lá em Isaías, voz que clama no deserto, e apareceu João Batista. Quem está entendendo? É escolhido por Deus ou não? Você pode pregar o evangelho se não for escolhido por Deus? Pode. Mas por que, meu caro? Não é que você tem a verdade, vai pregar a verdade, mas você pode pregar. Porque o apóstolo Paulo diz que um vai pregar por dinheiro, outro vai pregar por isso, por aquilo. Quem está entendendo, irmão? Mas bem-aventurado é você, quando é escolhido do Senhor, para pregar a palavra de Deus, com verdade, de verdade. Quem está entendendo? Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É linda a palavra do Senhor, né? Amém? Só que em nossos dias, se falar a verdade, de verdade mesmo, o mundo não quer ouvir. Quem entendeu? É melhor ouvir o faz de conta. Amém? Quem entendeu? Diga amém? Mas Deus não está com isso. Deus quer te salvar. Você só é salvo quando conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Senão você não se liberta. Não se liberta de religião, não se liberta de doutrina, não se liberta nem sequer de você mesmo. Os irmãos estão entendendo? É assim, este é o evangelho que salva, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar um pouquinho e nós vamos embora. Nós vemos em João, né? Foi. Eu vou parar por aqui e vou ler com os irmãos tão somente Atos 20 e 24. Aqui está a testemunha de Jesus, foi escolhido por Deus, foi Paulo, amém? E ele está de partida, porque já está percebendo que estava chegando o tempo da morte dele, que Deus ia recolher ele. Quem entendeu? Aí ele diz assim no 24: mas ainda não tenho a minha vida como preciosa, portanto, se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o quê? Testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Amém? É o que ele fazia e é o que nós estamos fazendo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me verei mais meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí diz assim para mim e para você, os irmãos prestar atenção, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu Bispos. para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? E o povo aí fora pensa que Jesus não é Deus, o próprio Deus.
Quem está entendendo? Quem resgatou o nosso próprio sonho foi Jesus Cristo. Mas como explicar isso, irmão Carlos? Por trás, por dentro daquele ser, Jesus Cristo, estava o Todo-Poderoso. Quem está entendendo? Por isso ele está falando no qual o Espírito Santo vos, diz assim aqui, 28. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Como explicar isso, meu Carlos? Eu passei a ser escolhido, os discípulos passaram a ser bispo ou pastor, foi só depois do Pentecostes. Quem está entendendo? E aqui Jesus subiu ao céu, derramou o seu Espírito, e agora ele é Deus, ele é Senhor, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo, ele é tudo menos dois. Quem está entendendo? Menos dois. Ele é o mesmo ontem, hoje e eterno. A palavra que se fez carne. Entendeu? A palavra se fez carne, se fez homem. E quando ele sobe, agora, aquela carne não serve mais nada para Deus. Amém? Porque ele é Espírito. Então ele se fez carne para morrer por mim e por você, então somente isso. Os irmãos estão entendendo? Então, quando a Bíblia fala, o leque dos bodes por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, foi depois que Jesus subiu. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, lá a salva de palmas, Senhor. Vamos parar por aqui. Amanhã é dia de trabalhar, né? Amém? Que os irmãos possam continuar firmes em Jesus Cristo, nosso Salvador. Não importa o que é para cima ou para baixo, fique firme com Jesus. Amém? Ele é nossa sombra, ele é nossa direita, ele é tudo para mim. Sem ele na sombra, sem ele não podemos fazer. Sabe, irmão, Jesus sabe, conhece você. Ele sabe o teu andar e o teu levantar. Ele conhece os teus pensamentos. Amém? Por isso é necessário você ter esse pensamento bem firme em Jesus, em Jesus, em Jesus. Ele sabe que você vai sofrer tentação. Ele sabe que em si mesmo você vai ser tentado. E tentado por esse mundo, tentado por cobiça, tentado por isso, por aquilo. E menos ser tentado por Satanás. Quem está entendendo? Agora, quanto à carne, cabe você, como é que se diz? Cabe você não deixar de dominar. Quem está entendendo? Não cabe mais o inimigo, não, você não é o inimigo. O inimigo não tem poder sobre a tua mente. Quem está entendendo? Amém. O que tem poder na minha mente é as coisas do mundo. Amém? Amém. Aí ela é forte, mas o inimigo já não nos toca mais. Quem é de Deus, o inimigo não os Toca. Os irmãos estão entendendo? Por isso a Bíblia diz para nós não dar lugar ao diabo. Resistir o diabo, ele fugirá De vós. Só. E como resistir? Dê um prato de lá para cá, pratos bonitos, isso e aquilo. Não é que vai aparecer, vai enviar alguém para fazer isso. Então é só você resistir. Amém? Resistir às tentações e assim por diante. Nós somos mais do que vem. Vamos agradecer ao Senhor por voltar para a nossa casa. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, por mais um culto. Obrigado por mais uma palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito e nos faz. Obrigado porque o Senhor nos disse que foi o Senhor que nos escolheu para sermos ovelha do seu pasto. Muito obrigado por isso. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos sentido falta, Senhor. Muito obrigado pela igreja, pelos meus irmãos. Nos despede-nos em paz. Cuide da minha família, da família dos meus irmãos e de toda a família da terra, até que a tua palavra se cumpra. Abençoa as igrejas, pastores, para que eles possam voltar para a tua palavra. Nos despede-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas.